Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a cisão de empresas pelo método de aquisição, também conhecido como Purchase Method. A cisão de empresas é um negócio plurilateral que tem por finalidade transferir parcelas ou a totalidade do patrimônio de uma sociedade para uma ou mais sociedades, dividindo-se o capital da cindida ou extinguindo-o, no caso da cisão total, conforme determina ou preceitua o do artigo 229 da Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6404 de 1976. Graficamente, a gente pode observar aqui uma cisão total, na qual a empresa A transfere 40% do seu patrimônio para a empresa B e 60% do seu patrimônio para a empresa C, extinguindo-se então, nesse caso de cisão total, a empresa A. Já na cisão parcial, a empresa A continua existindo com 70% do seu patrimônio, uma vez que transferiu 30% do seu patrimônio para a empresa B, que passa a ter mais 30% do patrimônio de A. Esse é o caso da cisão parcial. Segundo o item 4 do pronunciamento técnico CPC 15, já com a primeira revisão, todas as combinações de negócio, a exemplo do que ocorre nas normas internacionais emitidas pelo IASB e norte-americana, os USJP, são registradas pelo método de aquisição. Esse método, os valores dos patrimônios deverão ser avaliados por peritos ou empresas especializadas pelos seus valores justos. Em relação aos registros contábeis, como a gente já sabe, a cisão consta basicamente do zeramento ou, se parcial, redução dos valores dos ativos e dos passivos na empresa cindida, em contrapartida de uma conta corrente de cisão, que por sua vez é zerada contra o patrimônio líquido na versão cisão total ou parcialmente na parcial. Vamos então verificar aqui as situações iniciais antes da combinação de negócios, tanto da empresa Ômega quanto da empresa Sigma, onde se observa aqui que o patrimônio líquido de Ômega é R$ 62 mil e de Sigma é de R$ 12 mil. E que, avaliados a valor justo, esses patrimônios correspondem 62 mil de valor contábil, mais 15 de ajuste a valor justo do imobilizado, mais 3 de ajuste de estoques e mais 9 mil de ajuste de marcas, não contabilizadas a valor justo então na empresa Ômega, dá um patrimônio líquido ajustado de R$ 89 mil. Em Sigma, o valor contábil de 12, só tem um ajuste a valor justo do imobilizado, R$ 4 mil, gerando então um patrimônio líquido então ajustado a valor justo de R$ 16 mil. Vamos fazer uma cisão parcial, transferindo 40% então do patrimônio da investida Sigma, que é justamente a transferência das suas operações da divisão de transportes. Então, o primeiro passo então é calcular os 40% de cada item do ativo e do passivo. Observe, no ativo circulante, 5 mil vezes 40%, então vem 2 mil. 12 mil de realizável a longo prazo vezes 40% dá 4.800 e assim sucessivamente, de tal forma então que o patrimônio líquido de 12 mil reais, 40% é 4.800, que vai ser a parcela do patrimônio líquido vertida. Das combinações de negócio pelo método de aquisição, vimos que é necessário então que se avalie os dois patrimônios líquidos a valores justos para que se encontre o real percentual de participação de cada um dos acionistas após a combinação. Então, como o patrimônio líquido ajustado de ômega 89 e nós vamos verter 40% do patrimônio líquido de Sigma, que é de 12 mil, 40% então vai dar
desse patrimônio líquido de 16 mil vezes 40%, 6.400 de patrimônio líquido de Sigma. 89 mil mais 6.400, 95.400, do qual 89 mil dividido por 95.400 gera 93,29% da empresa para os acionistas de ômega e 6,71%, consequentemente, para os acionistas de Sigma. Dessa forma, então, o valor do patrimônio líquido ajustado de Sigma, que é de 6.400, é obtido pelo produto de que forma? Dos 16 mil do patrimônio líquido total ao valor justo, vezes o percentual da cisão, que é de 40%. Né? Mas o aumento de capital se dá por 4.800, que é com base no patrimônio líquido contábil de 12 mil vezes os 40%. Então, dessa forma, é necessário que se emitam ações com ágio para se equalizar os percentuais de participação. Ou seja, o novo capital, que vai ser de 62 mil, que hoje é o de ômega, mais 4.800, precisa passar a ser de 66.800, do qual os acionistas de Sigma, a gente viu, tem que participar com 6,71%. Então, os acionistas de Sigma devem receber um valor equivalente a 4.482 ações, 66.800, que é o total do capital, vezes 6,71%. Então, vamos emitir 4.482 ações com ágio, no valor de 1,070995. Obtido de que maneira? Se pega os 4.800 e se divide pelas 4.482, se obtém então 1,0795. Dessa forma, então, o capital subscrito aumentaria para 66.482, os 62 mil que já tem, mais 4.482, registrando então a diferença de 318 numa reserva de capital ágil na emissão de ações. E posteriormente, então, para equalizar os percentuais de participação, nós capitalizaremos essa reserva de capital somente em favor dos acionistas da incorporadora ômega. Assim, o capital resultante vai ficar da seguinte maneira: 66.800, sendo que 4.482 é dos acionistas de Sigma, exatamente o percentual real que deveria ficar, e 62.318 para os acionistas de ômega. Os registros contábeis na empresa cindida pela transferência dos bens, direitos e obrigações, observe os 40% dos valores totais, zerando os ativos, creditando os mesmos, e zerando os passivos, debitando os mesmos, em contrapartida da conta corrente de cisão, R$ 4.800. Já o cancelamento parcial do capital, nesse caso, nós vamos zerar então a conta corrente de cisão, agora acreditando a mesma de 4.800 e debitando o PL 4.800, reduzindo o valor dos mesmos lá na escrituração contábil da empresa Sigma. Já na empresa existente ômega, em razão dessa cisão parcial, em relação ao recebimento então dos bens, direitos e obrigações, nós vamos debitar os ativos e creditar os passivos. Observem aqui que nesse caso foi considerado o ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, lá no imobilizado tinha mais R$ 4.000 de ajuste a valor justo do imobilizado. R$ 4.000 vezes 40% dá os R$ 1.600, então, que foi acrescido no imobilizado em contrapartida de ajustes de avaliação patrimonial. E a contrapartida, então, a crédito de conta corrente de cisão, R$ 4.800. Já o registro de aumento de capital dos acionistas Sigma, por meio então, da entrega dos seus ativos e passivos, fica da seguinte maneira: zeramos a conta corrente de cisão, debitando a mesma, creditamos capital subscrito 4.482 e creditamos reserva de capital ágil na emissão de ações 318. E, finalmente, capitalizamos o valor da reserva de capital ágil na emissão de ações somente em favor dos acionistas da incorporadora ômega, ajustando, equalizando dessa forma os percentuais de participação. Debitamos reserva de capital ágil 318 e creditamos
capital subscrito, o mesmo valor. Agora, vamos imaginar que nós tenhamos uma cisão pelo método de aquisição, mas com goodwill. Dessa forma, então, vamos imaginar que a cisão que vai ser feita pelo seu valor justo seja realizada em troca de 5.483 ações, cujo valor justo estimado de sigma é de 21.000 na totalidade, o valor da empresa, mas como nós vamos cindir 40%, então gera 8.400, e o de ômega é 97.000 reais, o valor justo. Dessa forma, inicialmente a gente identifica o percentual de participação real de cada empresa. Patrimônio líquido ajustado de ômega é 97.000 reais e 40% do patrimônio líquido ajustado de sigma dá 8.400, que é os 21.000 vezes 40%. Então, totalizando 97.000 mais 8.400, 105.400 reais, dos quais 97.000 dividido por 105.400, 92,03 de resultado, que é o percentual de participação real dos acionistas de ômega. E, consequentemente, a diferença para 100, 7,97 dos acionistas da empresa Sigma. Nesse caso, então, é importante destacar que esses 21.000 reais referem-se ao patrimônio líquido de Sigma, 16.000, e mais 5 de goodwill. E que esse número de ações que vai ser utilizado em troca, de 5.487, foi obtido da seguinte forma: pegamos 62.000 reais de PL da empresa que vai incorporar a parcela cindida, de 62.000 reais, ômega, mais 17.000 reais vezes 40%, que é a parcela do patrimônio líquido de Sigma, de 12.000 reais, mais o goodwill de 5.000 reais, vezes os 40%, que é o percentual de cisão. Multiplicados pelo percentual real de participação de Sigma, de 7,97, nos dá então as 5.483 ações que devem ser emitidas na troca. No entanto, nós sabemos que o aumento de capital se dará pelos patrimônios vertidos, com base na escrituração, ou seja, nós vamos pegar os 12.000 de patrimônio líquido mais os 5.000 de goodwill, totalizando 17.000 reais, vezes os 40% me dá 6.800. Nesse caso, então, é necessário que se equalize os percentuais de participação, para que cada acionista após a cisão fique com seu percentual de participação real. Então, o novo capital social será de 62.000, que é hoje, mais 6.800, totalizando então 68.800, do qual os acionistas de Sigma devem ficar participando com 7,97%. Assim, os acionistas de Sigma devem receber R$ 5.483, 68.800, que é o novo capital, vezes 7,97. Para isso, então, nós devemos emitir 5.483 ações com ágio de 1,2402, obtido de que forma? Pega os 62.000 mais os 5.483, né? Que vai ser o novo capital, então, subscrito de 67.483, e essa diferença de 1.317 aqui é registrada numa conta de reserva de capital ágil na emissão de ações, e posteriormente, então, para equalizar os percentuais de participação, nós capitalizamos essa reserva de capital somente em favor dos acionistas da incorporadora. Dessa forma, então, o capital resultante de 68.800, 92.03 ficam para os acionistas de Sigma, 63.317, e 5.483, representando 7,97, para os acionistas de Sigma. Em relação aos registros contábeis na empresa cindida, nós vamos pegar, em relação às transferências dos bens, direitos e obrigações, 40% dos valores dos ativos e creditá-los, e debitar 40% dos valores nos passivos, em contrapartida da conta corrente de cisão, 4.800, então, a débito. Em relação ao cancelamento parcial do capital,
Vamos zerar a conta corrente de cisão, acreditando a mesma agora, e debitando o patrimônio líquido no valor de R$ 4.800. Já os registros contábeis da empresa existente ômega, pelo recebimento dos direitos, bens e obrigações, incluindo o ajuste de avaliação patrimonial de 1.600, né? Já que o imobilizado tinha uma diferença a valor justo de 4.000, 4.000 vezes 40% dá os 1.600. Os registros são os seguintes: debitamos os ativos das empresas, considerando inclusive o goodwill. Observem, o goodwill total era de 5.000 vezes 40% dá R$ 2.000, 40% dele. E o ajuste de avaliação patrimonial que nós vimos há pouco, aqui acima, ó, é os 4.000 vezes os 40% que foi incluído no imobilizado. Tudo em contrapartida, então, da conta corrente de cisão, que fica com o patrimônio líquido vertido de 4.800 mais 2 de goodwill vertido. Então, dá os 6.800 na conta corrente de cisão a crédito. Já o registro contábil de aumento de capital, então, zera-se a conta corrente de cisão, debitando-se a mesma 6.800, credita-se capital subscrito 5.483 e reserva de capital ágil na emissão de ações 1.317. E finalmente nós vamos capitalizar essa reserva de capital ágil na emissão de ações somente em favor dos acionistas da incorporadora ômega. O registro contábil então é a débito da reserva de capital ágil na emissão de ações 1.317 e crédito no capital subscrito 1.317. Obrigado a todos e até a próxima aula.